Agora, aqui nesse vídeo, você vai aprender sobre a parte, talvez uma das partes mais importantes do seu processo de evolução. Nós vamos falar sobre o medo. Exatamente o medo é o ponto aonde te separa da expansão, do acesso ao seu processo de cocriação. E isso você precisa saber o que fazer, como identificar e quais atitudes certas você precisa tomar na sua vida para que você cure esse lado ou você saiba lidar com essa emoção. Vamos lá. Você já imaginou como seus genes moldam sua realidade? A neurociência revela os segredos. Através da epigenética, exploramos como o ambiente e as experiências influenciam a expressão genética. Descubra como essa evolução constante pode transformar o seu futuro. Já parou para pensar que, na verdade, quando a gente está ali, né, sentindo medo, naquele movimento de paralisação, você, na maioria das vezes, está, infelizmente, a gente sente medo de coisas que ainda não aconteceram. Então, você está ali paralisada, pensando em algo que, na verdade, não aconteceu. Ele ainda não foi materializado, mas você paralisa, você não avança e você fica ali estagnado por conta de algo que só está acontecendo na sua mente. Então, muitas vezes as pessoas sentem medo, elas deixam de tomar decisões importantes na vida por causa do medo. Elas tomam atitudes erradas por causa do medo. Então, assim, é algo muito importante. E quando você aprende a aceitar esse medo, essa emoção, você começa a separar e aí saber lidar com a situação da melhor forma possível. Como fazer isso? Bom, quando você sente medo, o que você, o que você se conecta a esse medo? O que você, na verdade, é, repele? Ou seja, vamos lá. Eu vou por partes para que você entenda. Vamos entender que você esteja sentindo medo de algo que ainda não aconteceu. Qual é a sua reação? Qual é a atitude que você deixa de tomar quando você sente esse sentimento, né? Então, o medo, ele realmente consegue fazer com que você não avance, não tome decisões. Se isso acontece, você realmente não está controlando o seu medo, porque o medo é importante, nós precisamos aceitá-lo, porque o medo é o seu subconsciente te protegendo de algo novo. E o nosso subconsciente, na verdade, gente, ele não quer mudar, porque ele já está ali formatado, está rodando bonitinho num processo e ele já está acostumado a fazer, ele está no automático. E o que, que a gente está fazendo com a reprogramação? É mexer exatamente lá no subconsciente. E você saber lidar com o medo, você está exatamente lá. É como se tivesse com uma ferramentazinha lá mexendo nas engrenagens do seu subconsciente. Quando você começa a saber lidar com medo, você muda as suas atitudes. Automaticamente começa a mudar os seus resultados. Então, se você sente medo de algo que ainda não aconteceu, eu vou te falar agora como vai ser você a partir de agora. Você precisa entender que o seu medo ele existe para te proteger. Então a gente precisa pensar: por que eu estou sentindo esse medo? Eu acho que tal coisa vai acontecer, e tal coisa vai acontecer, e se fulano fazer tal coisa, e se ciclano for para tal lugar, é sempre o si, né? Eu sei que tem gente aqui que pode falar assim: ah, mas eu sinto medo
um trauma que eu já passei, está no passado. Só que esse medo volta a cada vez. Só que, olha só, se esse medo, que é um trauma, aconteceu no seu passado e você ainda sente medo, você está o quê? Projetando algo que não aconteceu. Porque ele já aconteceu uma vez no passado, mas está lá no passado. Ele não está no futuro com você. Ele não está no presente com você. Isso só está na sua mente. Entendeu? Então, quando você sente o medo que está relacionado a algo do passado, saiba que ele é uma proteção do seu subconsciente que não quer que você viva aquela situação, emoção, de novo, que foi traumático. Então, o que a gente vai fazer para controlar isso? Ah, eu não vou comprar uma casa porque eu tenho medo de não conseguir pagar a prestação. E aí eu não compro a casa. Só que aí você pensa assim, quanto é a prestação? Faz as contas. Eu tenho esse dinheiro? Ah, se eu fizer isso eu tenho. Se eu não comprar a casa, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou gastar. Ou eu vou juntar? Ah, eu posso juntar e depois eu compro. Beleza, pode. Mas não deixa de fazer porque você está sentindo medo. Porque o medo, ele te paralisa. Então, eu sempre falo para os meus alunos, vai e vai com medo mesmo. Encara. Porque o não, você já tem. Porque quando você não faz, você já está vibrando no não. Você não fez, você não foi, você não comprou, você tem um não. E aí o medo é o não. É o não fazer, é o não avançar, é o não criar. Então, se você já tem um não, vamos em busca do sim. Porque é muito mais doloroso você tentar e regredir, né? Retornar, não avançar, do que você realmente ficar ali, paralisada, não vou fazer. Tenha certeza que isso é muito mais sofrido para você. Então você, ao menos, se dê a oportunidade de tentar. Porque, ok, se você tentar e não der certo, você tentou, você avançou. E pode ter certeza que pode não ter dado certo nessa situação, naquele momento. Mas, no mais ruim de tudo, você ganhou. Sim, você ganhou uma experiência. E isso não tem preço, porque é a sua vivência. A minha vivência pode te ajudar, mas a sua vivência é infinitamente mais poderoso. Eu falo que a gente não precisa errar para aprender que não pode fazer tal coisa. Você pode sim aprender com o erro de outras pessoas. E aí você avança mais rápido, beleza? Agora, quando você mesmo coloca numa situação tentando, você vai se esforçar, você vai se empenhar, você vai para dentro. Ah, não deu certo. Uau, você aprendeu, você evoluiu. Gente, eu tenho tantos exemplos na minha vida que eu fui com medo mesmo e deu tão certo. E deu certo assim de cara. Eu fiquei pensando, nossa, e se eu não tivesse feito? E se eu não tivesse comprado? Sabe? Assim como eu tenho situações que eu fui e deu errado. Mas naquele momento que deu errado, eu fiquei muito chateada. Eu fiquei, poxa, não deu certo. Por que isso que essa coisa... Só que depois que a poeira baixou, eu fiquei assim, nossa, ainda bem que eu fiz aquela situação, porque eu aprendi. E agora eu tenho uma outra mentalidade. Por quê? Porque eu não, embora eu não tenha concluído o meu processo, eu acertei, eu cheguei perto, eu quase fui lá. E aí não deu naquela vez, mas depois vai dar. Você, quando vai tentar na segunda vez, você já vai mais preparado. Então, o não, entende? É só para você pensar. Eu estou capacitado? Eu posso avançar? Posso. Então, eu vou com medo mesmo, mas eu vou. Ah, eu ainda não estou capacitado. Eu
me organizar nessas outras bases aqui para que eu avance. Isso é permitido, ok. Você está pronta para você analisar a situação de fora, mas você está escolhendo não avançar por um determinado tempo, uma determinada situação. Isso não pode ser apagado. Resolva e avance. Não deixe o medo paralisar você. Porque se você estiver paralisado por conta do medo, você não consegue acessar infinitas coisas na sua vida, inclusive a reprogramação mental. Porque a sua mente, ela vai fazer de tudo para que você não avance. Porque o seu subconsciente não quer ser alterado. Dói para ele, dá mais trabalho para ele trabalhar numa outra formatação. Então, para ele vai te colocar várias situações para você pensar na tua mente que não é para você fazer. Não faz isso não. Não faz isso não. Não lê isso aqui não. Não lê, isso aqui é chato. Você vai até não gostar mais de mim. Mas você tem que saber analisar, sabe? Porque o importante de você lidar com medo é você sentir ele, aceitar que está com medo, mas ter a maturidade de pensar de fora. E pensar assim, estou no medo, mas eu já sei. É uma insegurança, é um trauma do passado, mas eu vou a si mesmo. Seja determinado, porque quem é determinado chega. Quem tem foco, realiza. Quem se deixa levar pelas distrações, pelos obstáculos, pela pulando isso, ciclando isso aquilo. Meu marido me apoiou. Minha mãe não me apoiou. Essas pessoas não chegam. Porque você não tem como fazer o seu marido entender o que você entende. Então, se você viu que você é capaz de fazer, vai lá e faz. Por mais que você não esteja recebendo o apoio que você gostaria. Entra em ação. Vai para dentro. Foca. Mas vai mesmo. Não vai para esse negócio de tá tão difícil. Claro que tá difícil. Tá algo diferente para você. Vai ser difícil. E ponto. Não é porque tá difícil que você vai parar. Pegou? Então, essa é a mentalidade que eu quero que você aqui nesse treinamento desenvolva por conta do seu medo. O medo sempre é algo que está lá na frente. Na verdade, ele só existe na sua mente. É algo que você está projetando no futuro, que pode acontecer. Ou é algo que aconteceu no passado. Ele não está ali no presente. Quando acontece de o medo estar no presente, você consegue até lidar mais fácil com isso, porque você vai entender que uma hora aquilo vai passar. E você vai reagir bem e vai avançar. Então, saiba lidar com o seu medo para que você evolua. Entende que o medo é o ponto crucial. Ele está ali entre você na escassez e você na prosperidade. Nesse ponto é o medo. Então, fique ligado. Quando sentir medo, vai com medo mesmo. Se capacita mais, se prepara, mas vai. Não regride, não fique estagnado. É uma palavra dura, mas é uma palavra real. Vai com medo mesmo, entra em ação e muda a sua história. Porque só você pode fazer isso. Não tem conversa. Realmente é assim, só você. É só você. Você está preparada para acabar com a confusão que existe em sua mente. Se estiver pronta para entender como liderar e abrir os métodos que irão garantir sucesso, consigo te ajudar. Imagina a vida que verdadeiramente merece. Quer saber mais? Me chama